Aqui vai ter DDT, aqui, integral espacial, integral temporal, integral espacial. E aí aqui. Vou variar esse termo aqui. Esse termo aqui é um quadrado. Então vai ficar 2 vezes A DDT de φ DDT do delta φ. Aqui eu tenho, na verdade, isso aqui é derivada I, então isso aqui é derivada em relação a xi de φ, derivada em relação a xi de φ. Então é um quadrado também. Então aqui a gente vai botar aqui mais 2. Então vamos fazer o seguinte, não vai mudar nada. Vou botar um fator meio aqui, só para evitar aquele 2. Então vamos botar esse meio aqui. Então, depois eu posso também tomar A igual a meio, por exemplo, alguma coisa assim. Vamos botar esse meio aqui. Então só botando esse meio para poder normalizar, evitar aquele fator. Vamos botar esse meio aqui. Não, aqui tem um meio. Mas não mudei a dimensão continua tudo igual. Então o meio vai cancelar o 2. Então vai ficar DI φ, DI delta φ. Depois os demais termos. Vamos ter menos o meio, menos kappa φ delta φ, menos G φ2 delta φ, menos F φ3 delta φ. Então, mesmo procedimento que nós tínhamos no caso da mecânica de partículas, né? Isolar o delta φ. Então, o delta φ não está livre, ele está sujeito a uma derivada temporal no tempo e está sujeito a uma derivada espacial no outro tempo. Então, aquele termo lá que tem DDT de φ vezes DDT de delta φ, vamos lembrar do que a gente fez já antes. A gente escreve uma derivada temporal de tudo, derivada temporal do DDT de φ vezes delta φ, menos a derivada temporal 2 vezes atuando em φ, e aí o delta φ liberado, que é o que eu preciso liberar o delta φ. Então esse termo aqui pode ser escrito como esses dois termos. Esse termo aqui, ó, de novo, ele é, do ponto de vista da integral temporal, ele é um termo de extremos. Ele é um termo de superfície, que eu tenho derivada integral da derivada. Integral da derivada é o próprio integrando. Então eu vou estar pegando o campo aqui menos o campo aqui. Eu não estou pegando o campo no regime intermediário. Então eu não estou checando a dinâmica do campo. Então esse termo é chamado de termo de superfície, que nós, em geral, abandonamos. Quem for falar de teorias de campo topológicas, ou quando a gente for falar de configurações topológicas, nós não podemos desprezar esse termo, porque o campo pode ter contribuições nas bordas do espaço-tempo. Aqui eu estou dizendo, nas bordas do espaço-tempo, eu estou supondo que eu não estou interessado em contribuições advindas do campo nas bordas do espaço-tempo. Eu quero saber as contribuições só na região intermediária, dentro da região que eu estou observando. Então, por isso que eu estou jogando fora os termos de superfície. Uma outra maneira de justificar isso é dizer que as variações de campo são extremos fixos. Nos extremos, o delta φ é zero. Mas eu não gosto muito dessa justificativa, não. Eu prefiro a justificativa dizer que a gente realmente está jogando fora aquilo que a gente está chamando do setor topológico da teoria. Na teoria, o setor topológico é o setor que vai medir os campos no infinito, nas bordas, né, na superfície delimitante do espaço-tempo. Então, nós estamos abandonando esse termo por alguma razão. Outras pessoas dizem, os campos caem suficientemente a zero no infinito, quer dizer, nas regiões assintóticas o campo cai a zero, mas pode não cair. É o caso de campos quando a gente tem configurações topológicas. O campo não cai a zero no infinito, eu não posso jogar esse termo fora. Então, estou dizendo isso. Então, vamos guardar esse termo, então esse aqui vai embora, vai ficar isso aqui. Depois, esse termo aqui é a mesma coisa. Eu tenho gradiente de φ, gradiente de delta φ. Então, vamos escrever como sendo um gradiente de tudo, gradiente de φ vezes delta φ, menos di φ, Laplaciano, delta φ. Então, de novo, esse termo aqui, pelo teorema de Gauss, integral de volume da divergência é o fluxo no infinito. Então, isso aqui me daria, né, integral em ddt, esse termo aqui me daria integral em ddt, integral no espaço, a divergência do gradiente de φ vezes delta φ. Gradiente de delta φ, gradiente de φ. E aí, de novo, a integral de volume da divergência, então
de Gauss é o fluxo do campo no infinito. Aí eu vou ter esse ΔΦ e esse φ tomados lá nas bordas delimitadoras, nas bordas espaciais do espaço que eu estou considerando. Eu posso considerar que os campos caem a zero no espaço, ou que eu tenho variações, que as variações são fixas no extremo, ou que eu estou desprezando, né, as configurações topológicas. Eu poderia ter campos que não caem a zero no infinito, mas a gente vai dizer esse termo aqui é um termo de superfície também. Então ele vai ficar igual a zero. Então o nosso lagrangiano, agora eu posso calcular o ΔΦ. Eu vou substituir esse termo aqui por menos 2A derivada temporal ao quadrado de φ. Vou substituir, vou tirar o ΔΦ daqui então. Vezes o ΔΦ. Vou colocar assim. E aí vou ter esse termo aqui, ele vai ficar menos Laplaciano, está lá, né? DI, né? Laplaciano de φ vezes ΔΦ. Então eu posso fatorar, né? ΔΦ, 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 ΔΦ. Então a minha equação de campo sai do princípio da minimação dessa forma. Então nós vamos ter menos 2A D2 entre 2 φ menos Laplaciano de φ menos κφ menos Gf2 menos F3 igual a zero. Então, quer dizer, eu sei que esse A aqui tem dimensão de velocidade a menos 2. É 1 sobre velocidade ao quadrado. Então eu vou tomar esse A, para ficar uma equação de onda bonitinha, eu vou tomar esse A como se fosse menos 1 sobre 2 V2. Então eu vou ter menos 1 sobre 2 V2, vai cancelar o 2, o menos vai cancelar, vai ficar 1 sobre V ao quadrado, V2 dt2, menos Laplaciano, menos κφ, menos Gf2. Então, o problema, claro, não linear. A equação não é linear. Vou botar aqui, é o seguinte, vou separar a primeira parte linear, que é a equação de onda. Então, isso aqui seria a onda livre. Uma onda livre se propagando no vácuo. Agora, esse termo aqui, né, ele já está, já não é, posso até colocar esse termo que também é linear. Vamos colocar todo esse termo aqui, menos κφ. Tudo isso aqui é a parte linear. Então, isso aqui é o campo livre, a parte linear. É como se fosse o campo, ele não está interagindo com ninguém, nem com ele mesmo. Agora, esse termo aqui já é menos G o quadrado de φ. Então, o campo está autoacoplado. E aqui o campo está 3 vezes autoacoplado. Isso igual a zero. E aí a gente viu, esse termo aqui tem dimensão de 1 sobre x2, 1 sobre metro ao quadrado, 1 sobre metro ao quadrado, e as dimensões ficam todas certinhas. Vocês já tendo fixado a dimensão do G e do F, fica tudo certo, deixa eu apagar isso aqui. Então, esse termo aqui, vamos dizer assim, é o que dá, o que é a onda livre, né? A onda livre, uma onda livre é uma onda que é linear. Quando eu pego uma equação de onda, é 1 sobre V ao quadrado, D2 dt2, menos Laplaciano do campo igual a zero. Então, é a parte linear. Então, isso aqui tudo é o, vamos dizer assim, o campo livre. Tá descrevendo, vamos dizer assim, isso aqui é o campo livre. E isso aqui já é uma parte que está medindo, o campo está interagindo com ele mesmo. O campo está acoplado com si próprio. Isso aqui é um termo quadrático, isso aqui é um termo curvo. Então, isso aqui são os autoacoplamentos do campo. Vou botar aqui autoacoplamentos. E o campo se acopla consigo próprio. Aí agora eu gosto, é o espalhamento dos dois. Autoacoplamentos do campo. Poderia, por exemplo, o campo poderia estar acoplado, eu não botei no lagrangiano, mas o campo poderia também estar acoplado com uma fonte. Eu poderia dizer o seguinte, naquele meu lagrangiano, eu poderia ter incluído esse termo aqui, mas alguma coisa externa, que pode ser uma função de t de x, vezes o campo. Então, isso aqui ia dar uma contribuição para a minha equação de campo. Né? Eu ia jogar mais um J delta φ. Vou botar aqui menos até. É o menos J delta φ. Então, se eu colocar esse termo aqui,
esse termo vai aparecer aqui no J e aqui apareceria um J de TX. Então isso aqui é uma fonte externa. Isso aqui não depende do campo. É como se fosse uma densidade, né? Lá nas equações de Gauss, divergência de E é igual a um rho. Então esse termo aqui seria o acoplamento do campo com uma fonte externa. Esse termo aqui está medindo o acoplamento do campo com um sistema externo. É como se fosse um campo de fundo, um background. É alguma coisa que não depende da tua física. A tua física é para fim. Esse cara é um cara que está de fora. Apesar de ele depender do T e do X, ele faz o papel de um parâmetro. É como se fosse um G dependente do T e de X, um F dependente de X, ou um K. Então, essa seria a equação de campo. Né? Deixa eu fazer uma observação aqui. Vamos dar uma olhadinha no campo livre. Vamos esquecer, então, vamos apagar os acoplamentos e a fonte externa. Vamos dizer que o campo esteja livre. Não vou passar muito das 2 para deixar, não vou compensar o tempo que eu atrasei, não, porque não é justo, é só botar aqui. Supor que a gente estivesse trabalhando no regime de campo livre. Depois eu vou deixar uma tarefinha para casa e sábado a gente continua. No regime de campo livre, então nós vamos ter 1 sobre V ao quadrado, D2 dt2, menos Laplaciano, é menos K, né? Menos K, φ igual a zero. No regime de campo livre, eu não tenho autoacoplamento. G, né? É G. O campo não está acoplado a nada. É campo livre. Então, vamos ver se a gente tivesse esse campo livre aqui. Vamos olhar, vamos pensar vamos pensar no... Vamos fazer o seguinte. Fazer a área tocar no espaço de Fourier. Vamos passar isso aqui no espaço de Fourier. Vou pegar essa equação livre no espaço de Fourier. Deixa eu pensar assim. Eu vou fazer isso. Vamos fazer isso aqui. Vamos pegar. Então, vamos adotar a seguinte representação de Fourier para o campo. Vou adotar essa convenção. Φ de Tx, integral no tempo, né? Quer dizer, então é integral de ômega sobre 2π, d3k sobre 2π terceira. Aí aqui é a transformada de Fourier do campo. E kx. Vou adotar essa convenção. Claro que a gente pode depois fazer a transformada de Fourier inversa e a gente está dizendo o seguinte, né? Que a integral, né? Quer dizer, a integral da onda plana a gente sabe que dá o delta. Eu não vou botar. Claro, isso aqui é uma forma da representação em transformada de Fourier no campo φ. Então, se nós jogarmos essa equação aqui, claro, isso aqui eu vou manter, isso aqui eu vou manter. Essa derivada temporal vai atuar só no ômega t, que aqui não depende de t. Essa derivada do Laplaciano vai atuar só no kx. Então, essa equação aqui, vista no espaço de Fourier, a mesma equação, só que agora olhada no espaço dos momentos, né, dos momentos da frequência, ela vai ficar a equação de campo vai ficar aí, bom, a derivada, as derivadas vão atuar aqui, então a derivada temporal vai atuar 2 vezes no menos i ômega t, então ela vai produzir menos ômega 2 sobre V2. Derivada temporal da menos i ômega, derivada temporal segundo vai dar menos i ômega ao quadrado, que é menos ômega 2. Aqui vai ficar o Laplaciano. O Laplaciano vai ficar divergente do gradiente. O gradiente dá IK.
E o divergente do gradiente vai dar outro IK, vai ficar menos K2. Menos K2, menos. Aquele número vai ficar mais K2. Ih, rapaz, tem confusão. Agora tem esse K aqui, não tem nada a ver com o momento. Perdão a vocês pela anotação. Então, vou agora, daqui para frente, eu vou adotar uma outra anotação. Não vou chamar de K, não. Vou chamar de Xi. Só para não pegar. Então, vamos mudar a anotação. No lugar do K, vamos colocar Xi, que aí tem dimensão de comprimento a menos 12. Então, só para evitar a confusão, vou chamar de Xi. Então, esqueci desse detalhe. Menos Xi. E aí aqui fitil de ômega K. E aqui é ômega K. Nossa. Claro, essas ondas planas são todas independentes. Eu estou como se eu estivesse fazendo uma soma contínua, né? Agora, só que em vez de ser uma soma discreta, uma soma contínua, e aí esses pacotes de onda. Então, quer dizer, claro que isso aqui tem que ser zero, independentemente disso, porque eu quero que seja zero para todo φ. Eu quero que isso aqui seja zero, independentemente disso e disso, para qualquer campo. Então, para qualquer configuração de campo. Então, a solução é essa, a relação de dispersão aqui. Vou botar aqui menos ômega 2 sobre V2, mais K2, menos Xi. Nossa, é o que nós chamamos de relação de dispersão. A relação é a expressão da relação entre a frequência e o vetor de onda ou o comprimento de onda. Então, nós vamos ter ômega 2 sobre V2 igual a K2 menos Xi. Então, a gente está observando aqui, né? Eu tenho, se o Xi for zero, eu tenho uma relação de dispersão linear, ômega igual a K D, mas se o Xi não for zero, né? Então, vamos pensar o seguinte, né? Então, essa relação de dispersão aqui está me dizendo isso. Se a gente pensar, isso aqui é tudo clássico, nós estamos falando de ondas, né? Com comprimentos de onda e vetores de onda, lembrando que é comprimento de onda, né? É 2π, se cai 2π sobre o lado. Isso. Então aqui eu posso tirar uma relação de dispersão, eu posso tirar uma velocidade de grupo. O que vai ser a velocidade de grupo? A velocidade de grupo vai ser derivar ômega, então eu tiro a velocidade de grupo, faz a diferencial, 2 ômega de ômega sobre esse parâmetro v ao quadrado igual a 2k dk. E aí não tem que ser zero. Então, esse 2 cancela com esse 2. Né? Então eu vou ter ômega sobre V2 de ômega igual a kI dkI. Então daqui eu tiro a velocidade de grupo é d ômega dkI, quer dizer, a velocidade de grupo, componente I, a iésima componente da velocidade de grupo vai ser d ômega dkI. Então vai ficar kI sobre ômega. Isso. E aí aqui V2. Isso aqui. Você está com a dimensão correta, né? Porque k sobre ômega tem dimensão de velocidade, né? Quer dizer, ômega igual a k, tá certo. 1 sobre o tem dimensão de velocidade, tá certo. Isso aqui é velocidade ao quadrado, mas isso aqui tem dimensão de 1 sobre velocidade. Que eu posso escrever também assim, quer dizer, a velocidade de grupo, posso escrever agora em notação vetorial, vai ser k sobre ômega, agora eu sei quem é ômega. Ômega é a raiz quadrada de V2 K2 menos 5. Vou botar esse V2 em evidência aqui. Então, K sobre V, vamos botar assim. K sobre V, vai ficar V2, né? Ômega 2 vai ficar, ômega vai ficar K2 menos ômega, menos 5 vezes V2. Então, vai ficar esse V2, raiz quadrada de K2 menos 5. Só isso, né? Tem esse V2 aqui. E aí esse V aqui cancela com esse. Então,
Isso aqui é adimensional, isso aqui é dimensão de velocidade, escala de velocidade. Então, isso aqui é a velocidade de grupo. A velocidade de grupo, então, começa a depender do comprimento de onda, que é ômega, esse K2 aqui, então o módulo de K ao quadrado é 4π2 sobre lambda 2. Então, nós temos uma velocidade de grupo, né, que começa a depender do comprimento de onda. Então, nós temos uma relação de dispersão, nós temos uma dispersão, porque dependendo do comprimento de onda, a velocidade muda. A velocidade depende do comprimento de onda. No caso das ondas, se esse psi fosse zero, a velocidade ia ser K sobre K2, quer dizer, K sobre o módulo de K, não ia depender do comprimento de onda, né? Porque seria o vetor, seria V vezes o vetor unitário. Se o psi fosse zero, eu não teria dispersão, porque isso aqui me daria K sobre o módulo de K, que é um versor. Então isso aqui ficaria VK chapéu. A velocidade de grupo só dependeria desse fator V. Agora aqui não, a velocidade de grupo começa a depender do comprimento de onda, porque isso aqui é K, mas aqui eu tenho 4π ao quadrado sobre lambda 2. Então a velocidade de grupo depende do comprimento de onda ou da frequência. Né? Aqui, a velocidade de grupo depende da frequência. Não, ômega não é K vezes C, como no caso de Maxwell. Né? Então, como eu posso também escrever, se vocês a gente pode eliminar, ao invés de escrever a velocidade de grupo em função de K de ômega, eu posso escrever ômega em função de ômega. Mas aí tudo bem. Só queria chamar a atenção que se psi for zero, não tem dispersão das ondas. Se psi for diferente de zero, a velocidade vai depender do comprimento de onda. Então, cada comprimento de onda tem uma velocidade, então o meio se torna dispersivo. Mas o que eu estou chamando a atenção disso, né, é que se nós... Isso é campo clássico, onda. Vamos pensar agora um pouquinho na mecânica quântica, fazer a correspondência onda-partícula, fazer o princípio da correspondência. Então, se eu multiplicar essa equação por H cortado, eu vou ter H cortado ao quadrado, multiplicar por H cortado ao quadrado. H cortado ao quadrado, ômega 2 sobre V2, é igual a H cortado ao quadrado, K2, menos H cortado ao quadrado, Si. H cortado ao quadrado, ômega 2 é energia. Eu vou ter energia ao quadrado, isso aqui é momento. Então vai ficar P2, V2, menos Xi, H cortado ao quadrado. Então a gente está vendo que eu tenho está muito parecido com a relatividade. P2C2, só que aqui seria um N2C4, seria com sinal mais. É só tomar esse parâmetro Xi com sinal negativo. Se eu quisesse fazer uma relação onda-partícula, o ideal seria pegar o seguinte: uma partícula, esse campo poderia estar associado a uma partícula relativística. Toda V igual à velocidade da luz. Então nós ficaríamos com E2 igual a P2C2. E todo o parâmetro Xi, né, o parâmetro Xi que eu coloquei lá, como sendo menos MC2. Então isso aqui vai ficar mais M2, MC2, H cortado ao quadrado. Então, E2, P2, C2, eu vou interpretar isso aqui como se fosse uma massa Mi2C4. Eu posso interpretar, porque gerar um Mi que seja tal que Mi2C4 seja MC2H cortado ao quadrado. Então eu posso relacionar esse parâmetro M, que está relacionado com o parâmetro Xi, com a massa dessa partícula. Quer dizer, esse campo, numa visão corpuscular, ele estaria descrevendo uma partícula, se a velocidade v for c, ele estaria descrevendo uma partícula relativística com massa de repouso igual a M2C4 igual a MC2H cortado ao quadrado. E aí eu poderia relacionar esse Xi com a própria massa. Quer dizer, esse parâmetro de dimensão de comprimento, eu teria o seguinte, ó, Mi2. Então, isso aqui é uma interpretação. Se eu quiser que esse sistema, na versão corpuscular, descreva uma partícula relativística, vamos pegar V igual a C, então a propagação, o parâmetro V é a velocidade da luz. E vamos tomar o parâmetro Xi igual a menos MC2. Então eu teria Mi2C4 é igual a MC2H cortado ao quadrado. Só que MC2, né? MC2 é menos que Xi. Então isso aqui é menos, né? Se eu vou tomar esse, então eu vou tomar o parâmetro Xi, vou dizer o seguinte, é menos que Xi C2. Né? Então eu estaria relacionando esse Mi, a massa de repouso, com esse parâmetro. Cancelo os 6 devidamente e estou relacionando esse Mi
com esse parâmetro. Então, esse parâmetro estaria ligado, numa versão corpuscular, à massa de repouso de uma partícula que eventualmente estaria representando a versão corpuscular desse campo ondulatório. Só para fazer essa. Depois eu vou aprofundar isso mais geralmente. Eu estou só pegando esse exemplo aí. Então a gente tirou um caso simples, gerando uma densidade lagrangiana, e vimos que ela é mais ou menos imediata, né? A transposição da partícula discreta para o campo contínuo, e a gente passou do lagrangiano para a densidade de lagrangiano. Eu vou deixar essa tarefa para vocês fazerem em casa. Na próxima aula a gente retoma. Suponhamos que agora eu não tenha um campo escalar. Suponhamos que o meu problema agora é o seguinte: eu tenho um campo vetorial, um campo que é um vetor. O meu campo agora, eu vou tomar o seguinte campo. Campo W de Tx. E aí eu vou pegar dois campos. Vou pegar um campo vetorial e um campo escalar. Então eu tenho um sistema de dois campos agora. E vou propor a seguinte densidade de lagrangiano para ele. Vou pegar aqui, vamos botar assim, como a gente botar um parâmetro A, dp φ ao quadrado. Vamos botar aqui menos gradiente de φ, escalar gradiente de φ. Vou botar um termo aqui mais B, Laplaciano de φ, Laplaciano de φ. Estou introduzindo o derivado superior aqui. Aí vamos pegar o campo da botar acima A, B, vamos botar agora aqui um parâmetro alfa vezes ddt de W escalar. ddt de W. Aí vamos colocar agora um termo que vai ser beta divergente de W ao quadrado, mais gama rotacional de W ao quadrado, mais xi, φ, gradiente de φ, escalar rotacional de W. O lagrangiano tem que ser um escalar, né? Então isso aqui tem que ser um escalar vezes um rotacional. Nossa, legal. E aí vou colocar um termo assim. No sábado a gente retoma a partir daqui. Menos que sobre 2 e 2 menos eu vou pegar esse alfabeto aqui, vou botar aqui lambda sobre 2 dados escalar dado 2. Aí vou botar agora termos possíveis de interação. Vou botar um termo aqui que vai ser menos g φ2 W escalar W. Vamos forjar um outro termo aqui que seja menos F, gradiente de φ escalar W menos F, φ2 menos F ao quadrado. Tudo a gente tivesse esses termos. Então, vou pedir para a gente tirar e vou falar. Vai dar para fixar uma dimensão para o W, você coloca na constante A. Oi? Vai dar para fixar uma dimensão para o W? Não, o W é... Vamos Vamos fazer o seguinte, não daria para fixar não. Eu não vou fixar a dimensão do W, porque eu vou tirando esse beta daqui. Não, pera, eu vou tirar então... vamos tirar esse beta daqui. Então o beta vai ter a mesma dimensão, porque isso aqui vai fixar a dimensão. Vamos tirar esse beta. Então, desculpa, vamos fazer o seguinte, então vou modificar. Bota beta aqui. Bota beta aqui. Só recuperar. Então, para ficar melhor, como o Jefferson lembrou, aqui ficou o gradiente, a gente fixa a dimensão do φ e fixa a dimensão do W. Então, eu quero que vocês tirem a equação de Euler-Lagrange.
Vamos pensar a equação de O elevado grande por φ, equação de O elevado grande por W. E seria bom se a gente pensasse. Aí vamos pensar, os campos φ e W livres, vamos tirar as relações de dispersão também. Para a relação de dispersão, nós temos que apagar os termos de acoplamento. Os termos de acoplamento são termos cúbicos e quádricos, né? Os termos que têm quadráticos, todo termo quadrático, quando a gente faz o princípio variacional, ele vira linear na equação de campo. Então, eu vou fazer o seguinte, só para você ser tão bonzinho, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui gama, alfa, beta, gama, delta não dá para botar, senão vai confundir. Vamos botar aqui, botar um parâmetro zeta, que vai ser, vou botar aqui um parâmetro zeta, que vai ser W, está lá. E a gente, vamos botar, então desculpa, olha. Ficou alfa, esse termo aqui sem nada, aqui ficou beta, aqui ficou gama, aqui ficou zeta. E aí ficamos assim, vamos tirar as equações de campo e chegar às relações de dispersão. Primeira tarefa, segunda tarefa, terceira tarefa. Na aula que vem a gente fala sobre isso. Isso que seria similar como a gente tinha quando tínhamos, por exemplo, já diferenciais de ordens superiores. Aqui já tem limitação. Então, teria seria como mesmo, sério, eu botei esse termo justamente, esses derivados superiores, vocês vão entender exatamente como vai fazer. Tá tranquilo, certo? Tá legal? Bom, então deixa esse trabalhinho para vocês fazerem. Porque eu não consigo fazer o problema. Sábado a gente vai começar a fazer. Sábado eu marquei 14h30, né? Obrigado, gente. Desculpa aí pela frase.